boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Renata, Lara, Eneide, Bruno, todos bem-vindos. Rosângela, bem-vinda. Jubi. Antônio Ivete. Vocês estão ouvindo bem? O som tá bom? Obrigado, Renata. Ana, Narjara, Selma, Ângela, sejam todos bem-vindos. Daniel. Gerda, Ana Lúcia, olá, Clélia, Dina, o Daniel. Espera só mais um instantinho antes de começar. Boa noite, Terezinha. Gláucia, boa noite. Tá baixo o áudio. Deixa eu tentar aumentar aqui para ver se melhora. Só um instantinho. Pronto, agora aumentei, tá bom? Ótimo. Que bom, o som tá bom. Sandy. Tá sem som agora? Vocês estão ouvindo bem? Como é que tá o som aí para vocês? Então talvez seja na conexão lá. Então vamos começar dando alguns avisos para vocês. O JEP tem uma novidade. A partir da próxima sexta-feira vão voltar as palestras públicas presenciais. No JEP da Água Fria, às 20 horas, vai ter palestra pública presencial com o número ainda limitado de pessoas. Vão poder participar apenas 53 pessoas por ordem de chegada. Vai estar Martoni
pessoal está dizendo que está ouvindo, então talvez seja coisa na sua conexão. Então vai ter, no próxima sexta-feira, o retorno das palestras públicas, tomando todas as medidas de segurança, com distanciamento. Por isso, só vamos ter 53 pessoas participando, vai ter álcool gel e vai continuar tendo transmissão pelo Instagram. Então, quem não puder ir, não quiser permanecer em casa, não vai ter problema, a palestra pública vai ser transmitida. E na próxima semana, o tema vai ser a parábola do filho pródigo, o caminho para a integração com o nosso querido amigo palestrante Mário Rocha. Então, quem tiver com saudade das palestras públicas presenciais, uma boa oportunidade de voltar a casa, lembrando que apenas na Água Fria, horário das 20 horas, só 53 pessoas vão poder participar. Boa noite, Anne. Então essa é a grande novidade que eu tenho para contar para vocês antes de nós começarmos a falar sobre o nosso tema. Hoje nós vamos falar sobre mudança, sobre transformação. E eu vou usar a passagem do Evangelho de Jesus na casa de Zaqueu. E para falar em transformação, em mudança, eu vou convidar, boa noite, eu vou convidar vocês a uma reflexão. O que é que vocês gostariam de mudar na vida de vocês? O que é que vocês gostariam de transformar na vida de vocês? O primeiro passo para nós mudarmos é saber o que é que queremos mudar e qual é a situação que nós desejamos estar após a mudança. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu soube que Jesus ia passar pela cidade dele. Quando Jesus entrou em Jericó, Zaqueu ficou sabendo e ele resolveu que ele queria encontrar Jesus. A partir daquele momento ele sabia qual era a mudança que ele queria realizar na vida dele. E aí cabe uma coisa interessante. Jericó é uma cidade que fica a 27 quilômetros de Jerusalém. Ela é a mesma cidade que é citada na parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano ele começa dizendo que um homem descia de Jerusalém a Jericó. E agora Jesus está em Jericó. Jericó é a segunda cidade mais importante de Israel naquele tempo. E ela tem uma coisa interessante. Ela é a cidade que está localizada mais abaixo, em qualquer lugar do mundo. Ela fica a 270 metros abaixo do nível do mar. Então é a cidade mais baixa do mundo. E esse evangelho, assim como o evangelho do bom samaritano, faz parte do evangelho de Lucas. E Lucas usa essa referência para dar a ideia de um local de baixo padrão vibratório. Então, ele está querendo dizer uma mensagem interessante. Ele está querendo dizer que aonde quer que você esteja, por mais baixo que você esteja se sentindo, por mais baixo que seja o local onde você está, sempre é possível encontrar Jesus. Jesus está em todos os lugares. Então, onde quer que nós estejamos, é possível encontrarmos Jesus. E aí ele diz que Jesus entrou em Jericó e Zaqueu quis ir ao seu encontro. Então, ele foi até uma rua por onde Zaqueu sabia que Jesus iria passar. Só que quando ele chegou lá, tinha uma multidão. E como Zaqueu era um homem de baixa estatura, ele subiu num sicômoro para poder ver quando Jesus passasse. E aí nós temos mais uma vez algumas mensagens subliminares, por assim dizer. Zaqueu, quando ele fala que Zaqueu era um homem de baixa estatura, ele está fazendo referência à estatura moral. Por quê? Porque Zaqueu era o chefe dos publicanos. Os publicanos eram aqueles encarregados de arrecadar
os tributos que seriam enviados a Roma. E os judeus tinham duas vezes raiva dos publicanos. Uma, porque eles recolhiam os tributos, e duas, porque eles encaminhavam esse dinheiro para Roma. Os judeus não gostavam de estar sobre o domínio de Roma, dos romanos. Então eles consideravam os publicanos pessoas de má vida, pessoas inferiores. Os publicanos eram pessoas que eram rejeitadas em todos os meios entre os judeus. E Zaqueu era exatamente o chefe dos publicanos e era um homem rico. E rico, segundo os judeus, porque uma parte dos tributos arrecadados, os publicanos ficavam para si. Por isso que os publicanos eram ricos. Então, Zaqueu era visto como desonesto e como servil a Roma. Um homem completamente desprezado pela comunidade judaica. E é esse homem desprezado, considerado inferior, um homem moralmente inferior, que vai em busca de Jesus, que vai ao encontro de Jesus. E aí quando ele chega lá, ele não consegue porque tem uma multidão esperando Jesus passar. E ele precisa encontrar uma forma de poder ver Jesus passando. E então ele sobe num sicômoro. O sicômoro é uma árvore mesmo, com um tronco grande, é uma espécie de figueira que dá figos. Então ele sobe nessa árvore para poder ver Jesus passar. E aí, quando Jesus passa, ele está lá em cima da figueira, do sicômoro, vê Jesus, e Jesus olha para ele e diz: desce aqui, Zaqueu, eu preciso estar na sua casa hoje. E Zaqueu imediatamente desce e leva Jesus à sua casa. E Zaqueu diz a Jesus: Jesus, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se por acaso eu tiver prejudicado alguém, eu darei 4 vezes o valor que eu subtraí dessa pessoa como ressarcimento. E Jesus diz: hoje a salvação entrou nessa casa. Então vamos fazer uma análise do que aconteceu. Primeiro, Zaqueu era um publicano, uma pessoa mal vista, chega lá, sobe no sicômoro para ver Jesus. E como é que a gente pode interpretar isso? Trazendo para as nossas vidas. Todos nós que estamos aqui, todos nós que buscamos conhecer o Evangelho, todos nós que vamos à casa espírita, à igreja, ao templo, nós buscamos porque nós queremos melhorar, evoluir, nós queremos nos tornar pessoas melhores. Só que o que acontece? Muitas vezes no nosso dia a dia, nós somos bloqueados pelas coisas do dia a dia. É o trabalho, é a família, são aquela multidão de coisas que bloqueia o nosso acesso às coisas do Espírito. Nós somos bloqueados da questão espiritual pelas coisas da matéria, pelo nosso dia a dia, pela nossa rotina, porque você tem que ganhar o dinheiro para poder sobreviver. E a gente vai priorizando essas coisas em detrimento das coisas do Espírito. É o que acontece muitas vezes. Foi o que aconteceu com Zaqueu. E ele sobe no sicômoro. E qual é o sicômoro que nós podemos subir para nós encontrarmos Jesus? O nosso sicômoro. Boa noite, presidente Luiz Fernando. Obrigado pela presença. O nosso sicômoro é o Evangelho, é a casa espírita, é a igreja, é o templo, é a forma que nós temos, boa noite, Lúcia, de nos desviarmos da multidão de coisas que procura tirar a nossa atenção para que nós possamos enxergar Jesus. É através do Evangelho que a gente percebe a presença de Jesus nas nossas vidas, que nós passamos a enxergá-lo nas nossas vidas, que nós nos aproximamos dele, porque o Evangelho é o roteiro que nos ajuda, que nos conduz à nossa reforma moral.
É a reforma moral que nos leva a Jesus. É a reforma moral que faz com que a gente perceba o que precisamos melhorar em nós, a fim de que possamos trabalhar o nosso espírito e nos sintonizarmos com Jesus. Então, o Evangelho é o nosso grande sicômoro. E aí, quando a gente consegue, através do Evangelho, enxergar melhor Jesus, Jesus está lá sempre nos convidando para que Ele possa estar na nossa casa. E na nossa casa interior, no nosso mundo interior. Diariamente, Jesus nos faz essa observação. Olha, eu preciso estar na sua casa hoje. Todos os dias, Jesus está nos dizendo isso. Algumas vezes ele nos diz isso de uma forma extremamente agradável, como quando a gente vai à casa espírita, quando a gente está lendo o Evangelho. Outras vezes ele nos diz isso através de algum irmão que está ainda sofrendo do espírito e nos agride, nos ofende, nos magoa. É a forma que Jesus nos diz: olha, eu preciso estar na tua casa. Esse aqui é aquele que vai te ajudar a você aprender a perdoar, a compreender, a que você aprenda a amar. Porque lembrando outra passagem do Evangelho que diz: se vós amardes apenas aqueles que vos amam, o que fazem mais do que os homens de má vida? Então, às vezes, a forma como Jesus nos chama para fazer morada dentro de nós é exatamente através dessas pessoas. Porque tudo aquilo que fizermos ao menor dos pequeninos é a Jesus que estamos fazendo. Quando nós perdoamos, quando nós compreendemos, quando nós praticamos a caridade, é a Jesus que estamos fazendo isso. E se não tiver aquela pessoa que nos ofende, que nos magoa, como é que a gente vai aprender a perdoar? Se não tiver aquela pessoa que nos fere, como é que nós vamos aprender a amar, a ser caridosos? Se não tiver aquela pessoa que tem necessidade material, que tem necessidade moral, como é que nós vamos exercitar a caridade? Então, é Jesus que está nos convidando, está dizendo: olha, João, Maria, Dilson, eu preciso estar na sua casa hoje. E aí é uma opção nossa, aceitar ou não. Zaqueu instantaneamente aceitou, ele desceu do sicômoro, foi até Jesus e levou Jesus para casa. Essa casa representa a nossa casa interior, de cada um de nós. Porque todos queremos, claro, ter proximidade com Jesus, queremos estar próximos a Jesus. Só que para isso, nós precisamos nos elevar moralmente. Precisamos ascender acima dos obstáculos da matéria, acima das nossas próprias imperfeições, para que possamos sintonizar com Jesus. Zaqueu diz a Jesus: Jesus, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Isso não quer dizer que a gente tem que pegar metade dos nossos bens e dar. Não. Isso quer dizer que nós temos que nos desapegar da matéria. É o apego da matéria que é ruim. Ter a matéria não é ruim. Ruim é o uso que nós podemos fazer dele, da matéria, dos nossos bens, dos nossos talentos. Não por acaso, a parábola dos talentos, Jesus conta na casa de Zaqueu. Quando ele diz que um homem muito rico deixou 5 talentos com uma pessoa, deixou 2 talentos com outro empregado e deu 1 talento a outro, de acordo com as suas habilidades. Aquele que pegou 5 talentos e multiplicou é exatamente algum de nós que, ao receber as nossas qualidades que recebemos, pegou essas qualidades e colocou-as a serviço do próximo e multiplicou e fez bom uso. Aquele último empregado que enterrou o talento foi aquele que recebeu
os talentos de Deus e enterrou, não fez nada com eles. O que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Como estamos multiplicando esses talentos, colocando eles a serviço do outro e fazendo com que esses talentos sejam uma forma de trazer Jesus para a nossa casa? Zaqueu continua dizendo que se prejudicou alguém, ele vai ressarcir essa pessoa 4 vezes. Esse 4 vezes ele vem lá do Antigo Testamento, do livro do Êxodo, que dizia que quando você roubava alguém, você tinha que ressarcir aquela pessoa que tinha sido prejudicada 4 vezes. Então, Zaqueu está fazendo cumprir a lei, ele está chamando a lei do Antigo Testamento para dizer que vai ressarcir 4 vezes. Isso aí a gente observa no livro Céu e Inferno, no Código Penalógico do Reino dos Céus, que quando está lá, os Espíritos nos dizem que quando você errar, a primeira reação é arrependa-se. Depois espie, reflita sobre o seu ato equivocado. E por fim, repare o ato equivocado. Então, o que Zaqueu está propondo é exatamente isso, reparar os atos equivocados, aquele dinheiro que ele tirou, que ele subtraiu das pessoas. E aí Jesus diz, hoje a salvação entrou nessa casa. Entrou nessa casa por quê? Porque, primeiro, Zaqueu resolveu encontrar Jesus. Ele decidiu. Ele enfrentou a multidão para poder ver Jesus. E ao receber o convite de Jesus, ele imediatamente aceitou. Levou Jesus para sua casa e ele reparou os atos equivocados que ele havia cometido. Interessante que existe um psicólogo americano chamado John Norcross, que ele passou 30 anos estudando como é que as pessoas mudam. Ele escreveu um livro que, traduzido para o português, chama-se A Ciência das Mudanças. E ele recomenda 5 passos para que a gente consiga mudar, para que a gente consiga se transformar. E esses passos a gente consegue identificar alguns deles nessa narrativa sobre Zaqueu. O primeiro passo é a preparação. Se qualquer pessoa que queira mudar, ela tem que se preparar. Ela tem que primeiro saber o que é que você quer mudar. Qual é a sua meta de mudança? Onde é que você quer chegar com essa mudança? Como é que você quer estar após essa mudança? É a preparação. Foi o que Zaqueu fez, ele resolveu, não, eu quero mudar. Eu quero encontrar Jesus. Segundo passo para quem quer mudar. Você tem que planejar. Você tem que planejar a sua mudança. Como é que eu vou fazer essa mudança? Qual vai ser o ritmo da mudança? Quais são as etapas que eu preciso percorrer para fazer essa mudança? Então, Zaqueu, se Jesus ia passar naquela rua, ele planejou que iria até o local onde Jesus ia passar. E foi o que ele fez. Aí, quando ele vai até Jesus, ele faz o terceiro passo, que está recomendado no livro A Ciência das Mudanças. Ele agiu. Ele tomou uma atitude. Ele foi para a ação. Ele foi até onde Jesus estava. Chegando lá, ele viu a multidão e aí ele fez o 4º passo recomendado nesse livro, que é você perseverar. Ele viu a multidão e ele podia ter simplesmente desistido. Essa multidão está aqui, eu não vou conseguir ver Jesus, é melhor eu voltar para casa. Mas não, o que é que ele fez? Ele encontrou uma forma de conseguir driblar o obstáculo da multidão. Ele subiu no sicômoro. Ele perseverou. E o 5º passo que o John Norcross recomenda é a persistência. É você, quando você cai, quando você não age de acordo com o planejado, você não desiste. Você cai, levanta e continua. Esse é o grande segredo para a gente mudar. É a perseverança. É você saber aonde você quer ir, você ver como você deve ir, você ir, agir realmente
e não desistir diante dos obstáculos, porque eles vão surgir. Toda mudança, ela gera um desconforto, toda mudança gera uma desacomodação no nosso estado natural. A gente está lá na chamada zona de conforto, e aí se você quer mudar, você vai ter que passar por um desconforto. Você vai ter que fazer algo que você não está habituado a fazer. Você vai ter que fazer um esforço, vai ter que fazer força para sair do estado onde você está, para ir para o novo estado que você deseja. E natural, quando você faz algo novo, você vai errar. E aí, o segredo é, não pare, continue. Errou. O que foi que eu errei? Por que eu agi assim? Lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando ele fala qual é o grande segredo, qual é a grande fórmula para você poder avançar, evoluir, progredir, e ele fala: conhece-te a ti mesmo, o autoconhecimento. O autoconhecimento é o passo inicial para a gente começar qualquer processo de transformação. Porque se eu não sei como eu estou, se eu não sei quais são aqueles pontos que estão impedindo o meu progresso, como é que eu vou poder progredir? Se eu não consigo identificar o que é que existe em mim que preciso melhorar, como poderei progredir? Eu vou continuar estático, eu vou continuar estagnado, porque eu não sei onde é que eu preciso trabalhar. Se eu não identifico que eu estou egoísta, que estou orgulhoso, como é que eu vou progredir? E eu falo estou, porque nós não somos egoístas, nós não somos orgulhosos, nós estamos. A gente tem total condição de transformar, de sairmos do egoísmo para o altruísmo, de sairmos do orgulho para a humildade. É uma decisão nossa fazer essa transição. É uma decisão nossa não deixar que a multidão de coisas do mundo, da matéria, nos bloqueie, nos impeça de chegar até Jesus. A cada um de nós cabe a tarefa de entrar em comunhão com Jesus. E cada um de nós tem o seu caminho próprio. Porque nós temos as nossas vivências, as nossas experiências, as nossas características. Apesar de estarmos todos trilhando o mesmo caminho, cada um de nós está no seu próprio ritmo, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua vivência e a sua experiência. E aqui cabe outra observação importantíssima, que Zaqueu nos exemplifica muito bem. Não interessa o que nós fizemos até hoje. O passado a gente não pode mudar, mas o hoje e o futuro, esse nós podemos agir e transformar. Então, se nós fizemos algo muito equivocado, se nós cometemos algum erro muito grave no passado, perdoe-se. Saiba que era o que você podia fazer com o que você sabia naquela época, com o que você conhecia naquela época. Perdoe-se. Reconheça as suas fragilidades. Aprenda com o erro e não tornes a errar. O que nós fizemos no passado, e certamente todos nós cometemos os nossos equívocos, mas o que nós sabíamos no passado era o que era possível fazer. Portanto, interessa saber o agora. Qual é a nossa decisão hoje? Qual é a nossa decisão agora? Qual é a mudança que nós queremos fazer na nossa vida para que o nosso futuro seja diferente, seja um futuro melhor, mais feliz, mais pleno, para que sejamos pessoas mais evangelizadas, para que possamos avançar na nossa reforma moral. Tem uma história do Buda que conta que ele estava com os seus discípulos numa praça meditando. E chegou um homem e se aproximou de Buda e começou ofendendo ele com palavras. E por fim, cuspiu em Buda. E o principal discípulo de Buda se levantou e disse: Mestre, por favor, deixe que eu dê a esse homem o que ele merece. E Buda disse: Não, fique no seu lugar. Deixe que eu cuidarei disso.
Então Buda foi até aquele homem, fez uma reverência e agradeceu. Muito obrigado. Você nos ensinou uma lição importantíssima. O homem, obviamente, ficou sem entender. E Buda continuou. Você me ensinou que eu não tenho mais orgulho a ser magoado, que o meu ego não se ofende mais com nada, e por isso eu agradeço. E agradeço também por mostrar que os meus discípulos ainda guardam sentimentos negativos e precisam melhorar. O homem, obviamente, ficou completamente estarrecido e saiu calado, em silêncio. No dia seguinte, aquele mesmo homem volta, vai até Buda, se ajoelha e pede perdão. Perdoe-me, eu não sabia o que estava fazendo, eu estava fora de mim, eu estava tomado pelo ódio, pelo rancor, pelo orgulho, e tinha que machucar alguém. Eu quero lhe pedir desculpas. E Buda disse, não, em absoluto, não há o que desculpar, porque aquele homem que cuspiu não está mais aqui. Hoje você é outra pessoa. E aquele eu de ontem também não está mais aqui. Então, nem você nem eu somos mais os mesmos. Então não há o que perdoar. Somos outras pessoas. Assim também devemos olhar para as nossas vidas. Se lá no passado fomos desequilibrados, fizemos alguma coisa errada, nós não somos mais aquela pessoa que errou. Nós devemos aprender com o nosso ato equivocado e não fazer mais aquilo, melhorar as nossas vidas. E da mesma forma, se alguém fez algo contra nós no passado, perdoe também, liberte-se daquela pessoa. Ela não é mais aquela pessoa. Ela hoje não é mais aquela pessoa. Então, não se prenda mais ao passado. Olhe para o seu presente para que você possa construir o seu futuro. Um futuro melhor, um futuro onde você vai ser mais evangelizado. Construa daqui para frente um novo caminho. Traga Jesus para dentro de você. Jesus, como eu falei, está diariamente nos convidando a fazer morada em nossos corações, dentro de nós. Cabe a nós aceitarmos essa proposta e trazê-lo para dentro de nós. E como é que a gente faz isso? Passo 1. Conheça-se. Saiba como você está. O que é que você ainda precisa melhorar dentro de você. Planeje a sua transformação, a sua reforma moral. Eu quero ser menos orgulhoso. Eu quero ser menos apegado à matéria. Eu quero ser mais caridoso. Isso é outra coisa interessante. Agora, faça propostas positivas. Eu quero ser mais caridoso, eu quero ser mais altruísta, eu quero ser mais amoroso com as pessoas, eu quero ser capaz de ser mais caridoso. E aí, a partir do momento que você se conhece, você começa a planejar. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso ser mais caridoso? Eu preciso ajudar pessoas. E onde eu posso encontrar pessoas que eu posso ajudar? E aí veja quem você pode ajudar, da forma que você puder ajudar. Mas eu não tenho recursos. Ajude com uma prece. Ajude com um sorriso. Ajude ouvindo a pessoa. Exatamente, né? Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós temos que assumir a responsabilidade pelas nossas vidas. A nossa felicidade não depende de ninguém além de nós mesmos. Não, porque eu vou ser feliz só no dia que eu tiver determinado carro. Quando eu comprar meu carro, eu vou ser feliz. Quando eu encontrar a pessoa amada, eu vou ser feliz. Quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou ser feliz. Não, seja feliz hoje, da forma que você está, com o que você tem. A felicidade é uma escolha. A felicidade não é algo que vem de fora. A felicidade vem de dentro. Ela nasce de dentro para fora. Cabe a nós construir a nossa própria felicidade.
E cabe a nós assumir esse compromisso. Eu vou ser feliz. Independente do que acontece ao meu redor, eu vou ser feliz. Eu vou entrar em comunhão com Jesus. Eu vou ser mais caridoso, eu vou ser mais amoroso. E comece a praticar, comece a exercitar. Um passo de cada vez, de acordo com as suas possibilidades. Eu não posso ajudar materialmente, eu estou, assim, o que eu ganho só dá para o que eu viver. Ajude com seu tempo, dando a sua atenção, fazendo prece pelos outros, dando bom dia, procurando harmonizar todos os ambientes em que você transita, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Procure ser um instrumento de harmonização dos ambientes. Procure ser um pacificador, aquele que leva a paz, aquele que é um agente da paz, aquele que é um discípulo de Jesus, aquele que aonde quer que vá, procura levar a boa nova, através das palavras, mas também das atitudes. Mas dá muito trabalho, exige esforço, exige dedicação, mas é possível. Cada um de nós está aqui para realizar a sua própria reforma moral e ser feliz. Mas aqui é um planeta de provas e expiações. Seja feliz no planeta de provas e expiações. Seja feliz refletindo, seja feliz agindo. Mas acontece tanta coisa desagradável comigo, mas seja feliz. Porque se acontece alguma coisa desagradável, não é para machucar você, não é para ferir, não é para fazer você sofrer. É para despertar você para algo que você precisa aprender. A lição só é necessária enquanto o aluno não aprende. Quando o aluno aprende, a lição não é mais necessária. Então, se alguma coisa está acontecendo que está incomodando você, que está machucando você, que está lhe deixando triste, procure saber para que eu estou passando por essa situação. Qual é o propósito? O que eu preciso aprender com essa experiência para eu me tornar uma pessoa melhor? Para que eu possa crescer, progredir? Para que eu possa ser mais feliz? Porque essas experiências desagradáveis, desafiadoras, as pessoas que nos colocam à prova são os nossos degraus para Deus. São eles que nos fazem melhorar, que nos fazem progredir. E é uma decisão de nós sermos melhores a cada dia. Hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E é algo que é possível. Depende de nós. Vamos tropeçar? Vamos. Vamos cair? Vamos. Mas também depende de nós perseverar. Eu errei. Eu disse que ia perdoar e não consegui. Não desista. Persevere. Amanhã eu conseguirei. Siga a recomendação de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. Antes de dormir, reflita sobre o seu dia. O que foi que você fez de bom e o que foi que você fez que precisa fazer melhor da próxima vez. Reflita, analise, descubra o que é que em você existe que você precisa melhorar. E amanhã se empenhe em fazer melhor. Ser melhor a cada dia. Essa é a nossa grande oportunidade, é o nosso grande convite. Porque quando a gente se melhora, a gente consegue ser mais feliz. Quando a gente evolui, quando a gente progride, nós somos menos afetados pelo que acontece ao nosso redor. E a única forma da gente desenvolver essas características é através da nossa interação com o outro. A gente só consegue perdoar interagindo com aquele que nos ofende. A gente só consegue ser caridoso interagindo com aquele que precisa de caridade.
de caridade moral, mas de caridade moral também, material e moral. Ele é o nosso professor. Ele que nos ajuda a desenvolver as nossas características. Claro que é um desafio. Nós ainda somos muito apegados ao nosso ego e nos machucamos, nos melindramos. É natural, faz parte da nossa natureza material. Mas também faz parte da nossa natureza espiritual o perdão. Porque cada um de nós é um anjo em estado de latência. O nosso destino é nos tornarmos espíritos puros. Só que nós precisamos para isso ir evoluindo. Nós precisamos para isso ir trabalhando e lapidando a nós mesmos. Nós precisamos olhar no espelho e dizer, aqui eu tenho um anjo. Só que esse anjo ainda precisa abrir suas asas. Como é que eu faço para abrir as asas do eu anjo? Eu tenho que perdoar mais, eu tenho que ser mais caridoso, eu tenho que amar mais. E uma grande característica desses tesouros do espírito é que, ao contrário da matéria, na matéria, quanto mais você dá, menos você tem. No espírito, não. Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você ama, mais você tem amor para dar. Quanto mais você perdoa, mais você é capaz de perdoar. Quanto mais felicidade você espalha, mais feliz você é capaz de ser. E esses tesouros, ninguém rouba, ninguém tira de você, ninguém subtrai de você a sua felicidade, o seu amor, a sua caridade. São os tesouros eternos, são os tijolos que vão fazer com que a gente edifique dentro de nós o reino dos céus. São essas características que nos levam a Jesus. São elas que nos fazem trazer Jesus para morar dentro de nós. E principalmente, são esses tesouros do céu que nos fazem encontrar o nosso verdadeiro caminho. São eles que geram o nosso equilíbrio, a nossa felicidade. E eu tenho certeza que todos nós queremos ser felizes. Se todos nós queremos ser felizes, então vamos traçar o nosso destino, o nosso rumo. Vamos lembrar de Zaqueu? Eu quero encontrar Jesus. E vamos até Jesus. Vamos driblar as multidões de coisas da matéria para que a gente possa enxergar Jesus. Enxergar Jesus no outro, enxergar Jesus na nossa família, no nosso trabalho. A todo tempo está encontrando Jesus. E não só encontrar com Ele, conviver com Ele. Quando a gente tem alguém de quem a gente gosta, os nossos melhores amigos, aquela pessoa que a gente mais ama, é exatamente aquela pessoa que a gente tem um grande convívio e uma grande intimidade. Então, Jesus sabe dos nossos desafios. Ele sabe como ainda é desafiador para nós conviver com essas pessoas. E Ele não nos deixa só. Ele está conosco. Ele disse lá, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Então, quando a gente tropeçar, quando a gente cair, quando nós nos sentirmos fracos, vamos recorrer a Jesus. Ele está conosco para o bom e também para o desafio. Jesus, eu estou me sentindo fraco, Jesus. Ajuda-me, vem em meu socorro. Vinde a mim, vós que estáis em sofrimento, e eu vos aliviarei. Olha que maravilha que Jesus está dizendo. Então, se nós estamos passando por um desafio, se você está vivendo um desafio, diz, Jesus, vinde a mim. Você disse que ia aliviar. Pois então, vem me aliviar, Jesus, para que eu possa me erguer e continuar a minha jornada. E continuar o meu trajeto. E superar os meus desafios. E ser feliz. E edificar o reino dos céus dentro de mim. Confie em Jesus, conte com Ele. Converse com Ele. Converse com Ele quando você acorda.
Converse com Ele na hora que você vai dormir. Converse com Ele quando você estiver numa situação de que você está confuso. E converse também na alegria. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por esse momento maravilhoso, por essa conquista, por essa realização. Conviva com Jesus em todos os momentos. Traga Jesus para dentro de você o tempo todo. Jesus está me dizendo, eu preciso estar na sua casa ainda hoje. Então, vamos trazê-lo para a nossa casa. Vamos fazer com que ele more diariamente conosco. Para que nós possamos trazer a salvação para as nossas vidas. Porque percebam que não foi Jesus quem salvou Zaqueu. Foi Zaqueu quem se salvou a partir do momento em que, se reconhecendo nessa carente de Jesus, ele vai em busca de Jesus e ele se desapega da matéria e ele repara os atos equivocados que ele cometeu. Foi a salvação, foi ele quem fez. E Jesus diz isso várias vezes no Evangelho. Foi a tua fé que te salvou, seja feito de acordo com a tua vontade. Então, qual é a nossa vontade? É ser feliz? Então vamos trabalhar, vamos construir a nossa felicidade. É amar mais? Então vamos fazer com que o amor brote em nós com mais intensidade, com mais frequência. Vamos lembrar de Francisco de Assis, quando na sua oração, quando ele diz, Senhor, fazei que eu procure mais amar que ser amado, perdoar que ser perdoado, compreender que ser compreendido. Porque quando eu faço algo pelo outro, é a mim mesmo que eu faço. Porque quando eu quero amar mais do que ser amado, eu estou aumentando a minha capacidade de amar. Quando eu quero perdoar mais do que ser perdoado, eu estou exercitando a minha capacidade de me libertar dos sentimentos negativos. Quando eu procuro compreender mais do que ser compreendido, eu estou procurando me colocar no lugar do outro para que eu possa amar o outro. E Francisco de Assis termina lá no final dizendo, pois é dando que se recebe. É exatamente isso. Quando eu dou de mim, eu estou recebendo. Porque quando eu dou algo de mim, quem está se melhorando, quem está se progredindo, sou eu. Sou eu que estou realizando a minha reforma moral. Sou eu que estou pavimentando o meu caminho para a minha salvação. E é morrendo que se vive, e não é a morte física, é a morte, como diz Paulo de Tarso, do homem velho que habita em nós, para que o homem novo viva, nasça uma nova pessoa, uma pessoa transformada, uma pessoa muito melhor, uma pessoa mais plena, mais amorosa e mais feliz. Nós estamos nesse planeta para sermos felizes. O sofrimento não é o nosso destino. O nosso destino é a felicidade, é a comunhão com Deus. O nosso destino é chegar aquele dia em que nós vamos dizer, eu e o Pai somos um. Tal é a nossa afinidade com Ele. Portanto, só depende de cada um de nós pavimentar esse trajeto. Só depende de cada um de nós ser um Zaqueu. Superar as nossas limitações, a nossa ainda pequena estatura moral e nos levantarmos e crescermos e sermos maiores. Só depende de nós. Está lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados. A tradução mais comum é os pobres de espírito, mas a tradução do grego diz bem-aventurados os mendigos do espírito, aqueles que buscam as coisas do espírito. Somos nós. Nós estamos aqui, nós vamos à casa espírita, nós vamos à igreja, ao templo, em busca das coisas do espírito. Então nós somos bem-aventurados, porque já despertamos para a importância das coisas do espírito. Cabe a nós agora agir
ir ao encontro dessas coisas do Espírito que vão construir a nossa felicidade. Para terminar nossa conversa dessa noite, eu quero contar uma historinha para vocês. Havia um frei na Polônia, um homem muito caridoso, um homem muito devoto a Deus, um homem que estava sempre procurando ajudar os outros. E o grande sonho dele era encontrar Jesus. Ele lia o Evangelho e via com aquele sentimento de desejo, quando ele via que os apóstolos conviviam com Jesus, que Jesus, após a crucificação, apareceu para os apóstolos, e ele queria muito ver Jesus. E ele todos os dias ajudava a comunidade, ele vivia numa comunidade muito pobre. E as pessoas iam lá, batiam lá, pedindo um alimento, pedindo um agasalho, e ele sempre recebia a todos com um sorriso, ele sempre recebia a todos com amor, com caridade. E ele passou vários anos fazendo aquilo na esperança de que algum dia conseguisse ver Jesus. Se passaram meses, anos, décadas, até que uma determinada noite ele teve um sonho. Ele sonhou com um anjo, que o anjo dizia: amanhã você vai ver Jesus. Esteja pronto, esteja preparado, que Jesus vai aparecer para você. Ele acordou exultante, ele acordou em júbilo. E ele se preparou para ficar ali o tempo em casa, só em oração, esperando o momento que Jesus aparecesse. Só que naquele dia estava fazendo muito frio e as pessoas vinham à casa dele e batiam a porta o tempo todo pedindo alguma ajuda. E ele, a princípio, ficou naquela dúvida: será que eu atendo? Porque se eu atender, Jesus pode aparecer e eu não vou estar aqui. E aí, como é que eu faço? Ele ficou naquela dúvida do que fazer, mas aquele seu espírito de ajudar o próximo falou mais forte. E ele disse: Jesus, desculpe, mas eu tenho que ajudar. E aí ele foi à porta e começou a ajudar as pessoas, formou uma fila de pessoas pedindo alimento, pedindo um agasalho, uma roupa, algumas pessoas pedindo uma boa palavra, e ele atendeu a todos de bom ânimo. Mas lá dentro ele estava um pouquinho triste, porque ele estava vendo que poderia perder a oportunidade de ver Jesus. E assim foi-se o dia todo, ele atendendo as pessoas, ajudando, até que finalmente a última pessoa vai embora e já havia escurecido. Ele volta para casa muito triste, porque não tinha visto Jesus, o sonho que ele tinha tido com o anjo não se realizou. E aí ele vai, se deita na cama, triste, vai dormir, quando de repente ele vê uma luz muito forte. E aí quando ele se vira para ver o que é aquela luz, quem ele vê? Jesus. E ele: Jesus, que maravilha, Jesus, você veio me ver. E aí Jesus diz: mas eu vim te ver todos os dias. Cada um desses aí que você ajudou, era eu que estava aí. Você me viu o tempo todo. E eu sou muito grato porque você sempre me recebeu com carinho, você sempre me recebeu com amor. Eu aqui estou apenas para te dizer que eu estava o tempo todo vindo até a tua casa em contato com você. Então, se nós queremos realizar essa transformação, se nós queremos encontrar Jesus nas nossas vidas, a gente tem que ter consciência que o outro é Jesus, que todos os dias, que todos os momentos, nós estamos encontrando Jesus. Cabe a nós perceber isso e tratar o outro como nós trataríamos Jesus, porque realmente é Jesus que está ali, é Jesus que está vindo até nós com a sua mensagem, convidando para que nós sejamos cada dia pessoas melhores. E se nós enxergarmos isso, nós efetivamente estaremos transformando as nossas vidas, estaremos transformando toda a nossa existência e estaremos caminhando dia após dia para encontrar Jesus e para sermos muito, muito felizes.
Eu quero agradecer a vocês e quero, para a gente finalizar, fazer a nossa prece. Quem desejar fechar os olhos, sintonizar, vamos fazer a nossa prece a Jesus, agradecendo a Ele por essa noite, por esse momento. Agradecer a Ele porque Ele está diariamente vindo até nós, presente em nossas vidas. Jesus nos ajuda para que nós possamos enxergar a Tua presença junto a nós e de que certos da Tua companhia em nossas vidas, nós possamos melhorar, nós possamos reformar as nossas vidas, nós possamos amar mais, perdoar mais, Jesus. E que nós possamos sempre, Jesus, acolher dentro de nós, para que nós possamos, com a Tua presença em nossas vidas, sentir as Tuas bênçãos, sentir o Teu amor e, através do Teu amor, descobrir a verdadeira felicidade. Que assim seja. Muito obrigado a todos, obrigado pelo carinho, pelas vibrações, pelas mensagens que vocês deixaram aqui. Lembrem que a partir da próxima sexta-feira vai ter palestra pública presencial lá no JEP da Água Fria. E eu me despeço com vocês, fazendo votos de que Jesus faça morada no coração de cada um de vocês e que Ele esteja presente diariamente na vida de vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.